Olá, meus amigos. Agradecemos a todos que nos seguem neste canal e também àqueles que nos seguem pelo Face, na página das minhas crônicas. O meu carinho é enorme a todos vocês. Estamos apresentando agora uma nova história e esperamos que vocês gostem, hein? Vocês já passaram pela experiência de quase morte? Temos a certeza que ao menos já ouviram falar, alguém contando assim que já passaram por essa experiência, não é mesmo? Então, acompanhe a nossa história e as experiências vividas pela nossa personagem Valquíria e os ensinamentos que a acompanharam e façam os seus comentários a respeito do que conseguiram entender dessa história e do que vocês, a opinião de vocês sobre os ensinamentos dessa história, tá bom? Obrigada, beijos e até a próxima. A morte acontece por exaustão dos órgãos. Cada célula tem um tempo de vida, envolvidas no fluido vital, de acordo com a programação de vida. Na morte, o corpo físico já não tem condições de abrigar o nosso espírito, pois o fluido vital se esgotou. É como uma engrenagem de um relógio. Porém, se você se envolver em vícios, o fluido vital se esgotará antes do tempo programado para a sua vida física. Quando ocorre a morte, entramos em um estado de perturbação, como se estivéssemos em um nevoeiro e que esse nevoeiro fosse pouco a pouco se dissipando. Esse período de perturbação é necessário para que não sejamos afetados pelo sofrimento dos familiares. Despertar na morte. Valquíria caminha desorientadamente. Não sabe onde está. Tudo ao seu redor está nublado. Seus passos vacilantes procuram um caminho e não encontram. Pergunta-se como teria ido parar naquele lugar, mas não se recorda. Tem um porte físico alto, esbelto, por volta de seus 30 anos de idade. Cabelos longos, pele branca, olhos esverdeados, levemente puxados, que quase se assemelham aos orientais, mostrando uma aparência física muito bela. Recorda-se que tem uma família, pai, mãe, irmãos, esposo, mas está sozinha. Onde estarão todos? Continua caminhando, mas não reconhece o lugar. Sua cabeça está zonza, não consegue raciocinar. Uma dúvida a assalta. Será que eu morri? A morte será assim? Desespera-se e chora. Lembra-se que sua mãe a aconselhava que sempre que estivesse em situação difícil, deveria orar e pedir ajuda a Deus. Enxuga as lágrimas e faz uma sentida oração. Reanima-se e continua caminhando. Não pode desistir e nem ter medo. Haveria de entender o que estava lhe acontecendo. Lembra-se que desde pequena sempre soube o que queria e era determinada. Tinha o espírito imbatível. Jamais desistia ante as dificuldades e orgulhava-se de ser independente. Não seria agora, diante dessa suposta morte, que iria se sentir fracassada. Força a visão para distinguir o caminho, porém está tudo absolutamente escuro. Recorda-se das lições aprendidas no curso do centro espírita que frequentou e pergunta-se: estarei no umbral? Qual era a ideia que ela fazia de como seria o umbral? Lugar escuro, lamacento, fedorento, cheio de cavernas, espíritos trevosos, gemendo.
pergunta-se se seria ela um espírito trevoso. Resolve gritar, pois alguém por certo ouviria seus gritos. Esforça-se para gritar, porém nenhum som sai de sua garganta. Chega ao esgotamento. Reflete. De que adianta tentar gritar se não sai o som? Andar sem rumo se não existe o caminho? De certo que deve haver outra solução. Deus não poderia tê-la abandonado, pois não se recorda de ter sido tão má assim. A quase maioria dos encarnados nunca está preparado para morrer, e todos têm muitos projetos. Se eles soubessem o dia da morte, estariam procurando um meio de enganá-la e adiar esse dia para sempre. A falta de conhecimento os leva a temer a morte, pois é mostrada como algo ruim e triste, especialmente para aquele que não tem religião alguma e nunca se preocupou com a vida após a morte. A maioria dos espíritos, quando encarnados, embora aceitem que existe uma força maior, não acreditam nisso realmente, e por isso sofrem muito e sem necessidade. O espírito, ao desencarnar, precisa seguir seu caminho, ir em busca de entendimento e sabedoria. Despertar na morte. Ao refletir sobre se teria sido uma pessoa má, Valquíria lembra-se dos projetos que havia feito para seu futuro. Eram bastante ambiciosos e, para isso, fazia uso de sua beleza física. O supervisor de sua agência encantara-se com ela e não fazia segredos disso. E ela o incentivava, pois queria a promoção prometida, mesmo que para isso tivesse de prejudicar a colega, que era mais antiga que ela no cargo, e ainda trair seu esposo. Justificava-se consigo mesma que o campo profissional era uma guerra e ganhava quem tivesse as melhores armas. Seu esposo não sofreria com isso, pois nunca ficaria sabendo de nada. Trair? Não era isso mesmo que todos os homens faziam? Por que não ela? Naquela fase de sua vida, estava sentindo-se muito cobrada por atitudes mais corretas nas aulas do curso que frequentava na casa espírita. Parecia até mesmo que eles conheciam os mais íntimos de seus pensamentos. E a tal da reforma íntima era o assunto preferido das aulas. E diziam: quando o caminho está certo, todas as oportunidades são dadas. E quando está errado, por mais que se faça, nada dá certo. O importante é o aprendizado que se adquire com os erros e os acertos. Essa é a razão principal da vida de um espírito. Ela não reconhecia onde estaria o certo e o errado. Queria satisfazer suas ambições e os fins justificariam os meios, já que todos em sua família seriam beneficiados com a sua promoção. Até mesmo poderia haver a comemoração antecipada deles quando comunicasse a sua colocação. Então, desistiu de frequentar o curso, pois não suportou a pressão. Voltaria a estudar quando estivesse idosa, com seus hormônios estabilizados, com discernimento sobre o certo ou o errado. Estaria agindo corretamente se traísse seu marido? Ela o amava e tinham planos de filhos, de uma vida juntos. Mas seria justo para ela perder essa oportunidade por ser fiel? Os homens também traem. Ele seria merecedor de seu sacrifício? Será que nunca a trairia? Ao pensar em traições, veio a figura paterna. Quando ela, ainda menina, presenciou a discussão dos pais,
pois sua mãe havia descoberto sua traição. Quase houve a separação, mas ela acabou perdoando. Pobre de sua mãe, sempre relevando os erros dele. Ela amava seu pai, o reverenciava e orgulhava-se de apresentá-lo às suas amigas. Porém, aquela mancha da traição ficara em sua história de vida. Talvez por isso não acreditava em infidelidades e planejava encontrar-se com seu supervisor no próximo final de semana para um passeio maravilhoso. Mas antes teria de sair publicado a nomeação. Para justificar-se, convidou seu marido para jantarem fora. Seria um jantar memorável, onde lhe daria todo o carinho e atenção, como se quisesse compensá-lo. Mas não sabe como, nem o que aconteceu. Agora está aqui, neste lugar tenebroso. Não existe destino. O que existe são escolhas feitas antes de reencarnar. E muitas vezes o planejado não acontece. Para que o espírito possa evoluir, ele tem que superar todas as suas fraquezas. Por isso, as mesmas situações sempre voltam, vida após vida, até que se consiga superá-las. Não importa o tempo que demore. O que sempre atrapalha é a ansiedade, a falta de fé na bondade de Deus. Valquíria, em seu estado de perturbação, vê sua vida passar cruamente em sua mente, em instantes de segundo. Percebe então leve claridade, onde consegue observar-se e já não se vê com a mesma beleza de sempre. Sua roupa está em trapos e seus cabelos desgrenhados. Desespera-se e mais uma vez recorre à oração. Acredita que há um espírito amigo ao seu lado e que ele tenta ajudá-la. Usa a sua força do pensamento para livrar-se daquele lugar. Nesse instante, sente que está sendo arrastada para outro lugar, com uma força irresistível e invisível que a puxa pela cintura em uma velocidade assustadora. Mal consegue entender o que está acontecendo, quando de repente se vê em outro ambiente que reconhece como um quarto de hospital da unidade de tratamento intensivo. Quem seria aquela pessoa deitada no leito, ligada a aparelhos, sendo observada pelos médicos? Pergunta-se. Aproxima-se curiosa, e qual não é o seu espanto ao reconhecer que é o seu próprio corpo que se encontra ali. Vê na cama um rosto transfigurado pelo sofrimento e esgotamento, sem sombra de sua beleza. Olha em si mesma com seu corpo espiritual, ao mesmo tempo que se vê deitada naquela cama, com os médicos meneando as cabeças em sinal negativo de que não há mais o que fazer. Sente uma dor terrível em seu coração e, para entender essa dor, aprofunda o olhar em seu corpo físico e, em poucos minutos, começa a ver as energias que o rodeiam. São pequenas porções de nuvens escuras no formato de flechas. Algumas são atiradas com força e vão se grudando em seu coração. Tenta entender o que seriam aquelas energias pesadas que estão sendo jogadas sobre ela e que a estão matando. Sabe que o corpo é uma extensão do espírito. Se o espírito não estiver bem, o corpo também não estará. Então, o que não estaria bem com seu espírito? Olha ao redor no quarto e vê um pequeno grupo de pessoas que rodeiam a cama chorosas. Sente
que realmente elas estão sofrendo por ela. Aproxima-se e reconhece primeiramente seus pais. Abraçados, apoiam-se um no outro procurando consolo. Depois, seu esposo, que sofre inconsolavelmente. E mais adiante, sua colega de serviço, aquela mesma que ela pretendia roubar o cargo, que também sofre por não saber ainda que ela era uma falsa amiga. Entende o que não estaria bem com seu espírito. Sim, o sentimento de culpa. É ele que contém a maior força de destruição. Seus pensamentos de traição e ambição são os responsáveis por essas energias pesadas que estão destruindo seu corpo físico. Quais seriam os erros dos quais sua própria consciência a está acusando? Reflete honestamente nas figuras tão amadas de seus pais. Eles sempre a amaram e cuidaram com carinho. No entanto, ela, mesmo que de maneira inconsciente, sempre acusou seu pai pela traição. Nunca o perdoou e o cobrou de todas as maneiras subterfúgias que conseguia lançar mão, pressionando-o como se sempre ele lhe devesse algo. Sua mãe também sempre mereceu sua crítica, de forma velada, por ter aceitado a traição. No entanto, percebe agora o quanto ela lutou corajosamente contra tudo e todos para manter a estrutura de seu lar. Depois, aproxima-se do marido. Sempre se amaram, desde o primeiro encontro. Ele sempre foi gentil, carinhoso, dedicado, trabalhador, responsável, enfim, todos os predicados que a levaram a desposá-lo, embora jamais tivesse confiado plenamente nele, sempre esperando que, em algum momento, de algum modo, ele iria traí-la, da mesma maneira que fez seu pai, e percebe agora o quanto foi insegura e injusta. E, finalmente, sua colega de trabalho, que a considerava como amiga e lhe confidenciava todos os seus acontecimentos. Sabia de seus planos e aspirações e, no entanto, estava pronta para dar-lhe o bote e roubar-lhe a promoção a qual tinha o direito. Percebe que todos estão orando por sua alma, pois sua desencarnação está próxima. Na desencarnação, há o desprendimento do perispírito do corpo físico. Devemos trabalhar o desapego, pois no momento em que se extingue a vida orgânica, esse desprendimento é mais suave ou mais doloroso, dependendo do quanto estamos apegados à matéria. Se a coesão for fraca, a separação opera-se sem abalo. A desencarnação. O Allan Kardec ele vai falar lá no livro Céu e Inferno o que está acontecendo no momento da desencarnação diante do sofrimento que o espírito passa. Então, primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. O Kardec ele deduziu o quê? Que a maior ou menor facilidade da desencarnação depende da quantidade de fluido vital que nós temos no corpo físico. Se nós temos muito fluido vital, vai ser difícil o processo da desencarnação. Se nós formos muito apegados à matéria, vai ser complicado. E vamos imaginar que o fluido vital seja uma cola. As mulheres, elas sabem bem o que eu vou dizer? Todas aqui se depilam? Se depilam? No momento da depilação, quando puxa, dói ou não dói? Dói, não é verdade? Eu imagino que doa, não é verdade? Então,
Era como se nós tivéssemos, com uma quantidade muito grande de fluido vital, nós tivéssemos uma roupa feita de esparadrapo, e quando nós temos pouco fluido vital, é como se nós tivéssemos apenas uma roupa leve que a gente simplesmente tira. É a mesma coisa uma da outra? Não, né? O espírito vai sofrer cada vez mais quanto mais ele tiver apegado à matéria. Então, o Kardec diz que se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria. Ou seja, se nós temos o corpo físico, ele é como se fosse uma roupa folgada, que simplesmente a gente se desprende, é uma morte tranquila. Se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge da sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Se nós formos muito apegados à matéria, esse momento vai ser mais difícil. E a gente vai ver que pessoas que são muito apegadas à matéria vai ter um problema muito grande na hora da desencarnação. Depois, no terceiro, se a coesão for fraca, coesão que ele fala é o quê? Do perispírito no corpo físico. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. E depois, se após a cessação completa da vida orgânica, existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se... Deu para entender essa parte aí, gente? Se tiver muito forte ainda essa adesão do perispírito no corpo físico, o espírito poderá ressentir ainda e sentir o corpo se decompondo. Um exemplo: pessoas que cometem suicídio. Ela tem uma programação de vida para 70 anos. Se ela interrompe a vida aos 40, e ela teria mais 30 anos ainda no corpo físico, ela vai ter que passar esses 30 anos ligado ao corpo. Mas muitas vezes o corpo já não existe mais. O que ocorre nesse momento? É que essa punição que existe, esse sintoma é totalmente moral, não é nada físico. Tá bom? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Bom, despertar na morte. Valquíria sente as vibrações de amor naquelas orações que brotam de sentimentos sinceros. Percebe então uma pequena claridade, uma luz branca que aparece como resultado das preces dos presentes que a amam. Essa luz vai aumentando sua intensidade e envolvendo todo o ambiente, fazendo com que as energias pesadas se afastem, tirando de seu peito toda a dor. Reflete se será esse o fim de sua vida física. Nunca mais estar ao lado dessas pessoas que ama tanto? Voltar para aquele lugar escuro e fétido em que estivera há pouco? Chora amargamente, arrependida por não ter amado o suficiente a nenhuma daquelas pessoas que agora a beneficiam tão bondosamente. Abraça seu pai e sua mãe e pede perdão. Reconhece que não tinha o direito de julgá-los, que sempre lhes deram muito mais do que merecia, que os ama incondicionalmente. Ela também não estava pronta para atrair de maneira ignóbil a todos eles? Com que direito se arvorou em juiz do comportamento alheio? Ao desencarnar, ela irá responder apenas por suas próprias faltas, e o erro do próximo não justifica seus próprios erros. Se Deus, na sua infinita bondade, lhe permitiu nascer nessa família, a ela só restaria agradecer, pois os motivos só ele conhecia. Perceber o quanto sua mãe era digna de reconhecimento
pelo quanto lutou para manter a família unida. Abraça também seu marido e pede perdão, pois embora não o tenha traído fisicamente, já o havia feito em pensamento. E ela sabe a força que tem um pensamento. E ele, só o que fez na vida foi amá-la, e ela lhe negou sua confiança. Sua ex-colega, agora considerada como verdadeira amiga, pede perdão dobrado, pois em troca de uma ambição, pretendia jogar toda a amizade no lixo. Envergonha-se disso. Diante da morte, tudo o mais perde a importância, pois percebemos o quanto temos de ilusões transitórias. Ela vê os médicos desligando os aparelhos e a iminência do fim de seus dias no corpo físico. Ajoelha-se e grita com todas as forças para que Deus a ouça, embora não acredite que sua voz possa sair, pois já tentara falar outras vezes e não saiu nada. Um grito de arrependimento sai de seus lábios como um pedido de socorro. Oh Deus, não quero promoção nenhuma. Não vou trair minha amiga, nem meu marido e mais ninguém nesta vida. Ao perceber que sua voz sai da garganta perfeitamente audível, grita mais ainda, com os olhos fechados: não quero promoção, não quero promoção. Mesmo desencarnado, os espíritos têm uma missão a cumprir. Não acredite que com a morte tudo se acaba. Todo espírito encarnado ou desencarnado terá sempre trabalho a cumprir. Valquíria grita e abre os olhos. Espanta-se ao se ver deitada na cama de seu quarto, com seu marido ao seu lado. Não quero! Para de gritar e aprofunda seu olhar na tentativa de continuar enxergando a cena anterior do quarto do hospital. Ouve a voz do marido que a sacode assustado com seu grito. O que houve, querida? Algum pesadelo? Ela não responde imediatamente, pois ainda não consegue entender. Sentada na cama, toda suada, percebe que despertou de um pesadelo. Levanta-se para olhar-se no espelho e ver se ainda é a mesma pessoa. Apalpa seu corpo. Mais calma, pergunta ao marido: o que houve comigo? Eu não sei, responde ele. Fomos jantar ontem. Você disse que estaria comemorando uma futura promoção? Acho que bebeu demais. Viemos dormir e teve pesadelo e acordou gritando que não quer promoção nenhuma. É mesmo, concorda ela. Foi um pesadelo. E relembra de maneira confusa para o marido. Eu fui e voltei, fui e voltei, fui e voltei. Meus pais, você, minha amiga, os médicos, o hospital, as flechas negras, a luz. E como se só agora despertasse, ela completa: meu Deus, estou aqui, inteirinha, de volta para minha vida. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu não estou entendendo nada, reclama o marido. Explica direito. Ela o abraça e diz: você não precisa entender nada mesmo, meu amor. Quem precisava entender era eu, e entendi finalmente. Você só precisa saber que não desejo mais a tão falada promoção, pois ela pertence de fato e por direito à minha amiga. É a vez dela e vou respeitá-la por isso. E saiba que vou sempre te respeitar também. Ele corresponde a seus beijos sem entender muito bem o acontecido, mas feliz por tantos carinhos. Sem que eles percebessem, dois amigos do plano espiritual que estavam ao lado deles afastam-se do quarto,
em respeito àquela intimidade. Lá fora comentam: merecemos descansar hoje, hein? Sim, amigo, deu muito trabalho e teve momentos em que pensei que não conseguiríamos. Quando ela desistiu do curso na casa espírita, que ela frequentou por incentivo nosso, ficou mais difícil orientá-lo. Verdade, tivemos de usar recursos espirituais de outros amigos para fazê-la vivenciar as consequências de suas atitudes. Através do sono de seu corpo físico, nós a levamos em sonho a vivenciar situações do umbral onde percebeu que sua beleza física não tinha valores reais. Porém, sempre estivemos perto, protegendo-a, e ela percebia. Quando a levamos para o quarto da UTI para sentir as energias pesadas que estava atraindo para si, também a fizemos sentir o valor de uma prece sincera. Na iminência da morte, ela pôde arrepender-se dos atos que pretendia praticar. Sim, faltou pouco para ela repetir os mesmos erros de suas encarnações anteriores e perder a oportunidade de evoluir. Tínhamos de levá-la a despertar sua consciência com a iminência na morte. Para que o espírito possa evoluir, ele tem de superar todas as suas fraquezas e por isso são colocados em situações de provas. Dessa vez, nossa querida amiga aprendeu, disse ele levantando as mãos para o alto. Sim, graças a Deus, hoje podemos ficar em paz. E os dois amigos espirituais se afastam, felizes com o dever cumprido.